Boa noite a todos. Como é que foram aí de final de semana? Esperamos que todo mundo bem. Vamos aguardando aí aqueles minutinhos aí para o pessoal ir entrando. Bom, hoje nós temos aqui a nossa palestrante da noite, que é a Bruna. Já é a segunda palestra, né, Bruna? Segunda palestra. É isso aí. Então, vamos hoje com o tema aí. Nós vamos falar um pouco sobre a família que está aqui encarnada com a gente e a família espiritual, as diferenças, enfim, né? A Márcia, mais uma vez, se predispôs aí a nos ajudar, nos dar esse apoio aí. Muito obrigado mais uma vez, Márcia. E À vamos que vontade, tá vamos. tudo bem. Então, uma boa-vinda de vocês aí. E aí a gente pode iniciar, tá bom, Bruna? Tá bom, então a gente vai falar um pouquinho sobre a família encarnada e a família espiritual. E antes de começar, que possamos aqui, né, ser bastante intuitivo, que os nossos amigos espirituais estejam aqui próximos da gente, nos apoiando e nos ajudando para... Na verdade, não é uma palestra, né, desse bate-papo, que de uma forma leve, e que a gente consiga passar aí o que é importante. Então, quando a gente fala de família encarnada principalmente, aqui, só para ficar claro, a gente não vai entrar em muitos detalhes, tá? Porque é, assim, tema para palestras mais longas, porque entra questão de marido, de filho, então aqui a gente vai dar uma pincelada e a Má aqui vai ajudar a gente também com todo o conhecimento dela. Então, em primeiro lugar, eu quis trazer um pouquinho de um conceito do significado de família, né? Então, o que é a família? Nada mais é do que grupo de pessoas que compartilham a mesma casa, especialmente pais, filhos, irmãos e etc. Então, são pessoas que possuem parentesco, alguma relação de parentesco. Eles estão ligados por hábitos, costumes, comportamentos e interesses de um mesmo local. Também até mesmo, né, a gente pode trazer como um grupo de indivíduos ligados por interesses, né? Nada mais é do que hábitos mesmo e costumes. Então, se a gente for olhar aí no conceito de família, é isso. Entrando um pouquinho na família encarnada, né, que é a família carnal, ela é formada por nós que estamos aqui, né, vivendo na Terra, neste planeta, neste momento, e estamos ligados pela consanguinidade, ou seja, pelo sangue. E puxando um pouquinho, até trouxe um trechinho que ele foi retirado do livro dos Espíritos, que ele fala assim, ó, a vida social está em a natureza. Certamente, Deus fez o homem para viver em sociedade. Não lhe deu inutilmente a palavra e todas as outras faculdades necessárias à vida de relação. E daí, o que quer dizer isso tudo? Que nós, seres humanos, a gente tem a necessidade de conviver em sociedade, para que a gente possa buscar progresso moral, possa buscar progresso intelectual. E uma das formas de buscar esse progresso é conviver em família. Então, o parentesco corporal, ele é estabelecido a partir da necessidade de aprendizado, né, e de erros passados. Então, ele pode ser composto ou não de espíritos que em algum momento a gente teve algum contato. Mas, você quer acrescentar alguma coisa? Não, por enquanto tá perfeito, Bruninha. Tá bom. E daí a gente pode se perguntar, tem um modelo familiar certo a ser seguido? E a resposta é que é o seu modelo. Você está exatamente onde deveria estar, exatamente com as pessoas que precisam estar, ou seja, o seu núcleo familiar é o melhor modelo a ser seguido, porque ele é o mais adequado para você evoluir.
Então, aquele negócio, eu vou encarnar ali na família XPTO, quero encarnar, pode ser que sim, mas pode ser que não, que você encarne numa família que você não tenha tido vínculo em momento nenhum com ela, e que você precisa estar ali não só para você crescer e evoluir, mas que a família, né, o núcleo como um todo, cresça e evolua junto. E daí eu acredito que uma das nossas maiores falhas, e vamos colocar falhas bem entre aspas, é querer comparar o nosso jardim com o jardim do vizinho. É querer prestar atenção lá na grama do outro e esquecer de regar a nossa grama, de regar o nosso plantio. Não existe aquela família perfeita, não existe aquela família que é uma melhor que a outra, uma mais bonita que a outra, sabe? Principalmente aquelas de comercial de margarina, e todo mundo acorda lindo, feliz, vamos sentar na mesa para tomar café. Ou então, nesse mundo mais tecnológico que a gente vê aí nas redes sociais, né? Instagram, Facebook, aquela família toda, vou tirar foto, todo mundo arrumadinho, gomadinho, e não tem. Não tem. Por mais que mostrem isso, tá todo mundo ali passando por uma evolução. Então, ao invés de a gente ficar cuidando do jardim do outro, a gente precisa cuidar do nosso jardim, evoluir junto com os nossos. E daí, como que a gente faz isso? A gente precisa cuidar da nossa terra, né? Para a gente ter ali uma boa colheita, a gente precisa fazer um bom plantio. Então, a gente precisa cuidar da terra, a gente precisa colocar a semente, preciso regar, a gente precisa cuidar para depois ir gerando as flores e os frutos. Isso tudo ele é um processo. E esse processo é dele que vai surgindo a nossa evolução. Né? Essa evolução nossa, dos nossos familiares, daqueles mais próximos, daqueles que não estão tão próximos assim. E são esses laços que eles vão ficando cada vez mais consistentes. Sabe quando a gente fala, minha família é minha base, é dali que vem minha força. É um aprendizado, é uma evolução. A gente todo dia aprende um pouquinho. E daí é só flores? Não é. Mas até os espinhos, eles são necessários para que a gente possa aprender cada vez mais e evoluir cada vez mais. Passamos pelo nosso período aqui na Terra, fizemos tudo, e daí desencarnamos e acabou tudo. Não. Né? A gente também tem a família desencarnada ou a família espiritual, conforme cada um quer, né? Prefere falar, e que ela é formada por espíritos que ao longo do tempo eles desenvolveram ali a experiência comum. Eles estabeleceram laços sólidos de afetividade. Ou seja, a mesma família espiritual seria a família cujos espíritos eles se encontram. Ali eles não têm um sangue que liga como nós aqui encarnados, mas ele tem esses laços de afetividade, né? Seja na vida fazendo bem, seja naqueles erros em comum, porque da mesma forma que nós aqui encarnados criamos a nossa família para evoluir, quando a gente fala da parte desencarnada também, eles estão ali evoluindo. Então a gente pode falar que são os espíritos, que esses laços que eles são os laços da alma. Né? E mesmo desencarnados, esses espíritos eles continuam com um propósito que é a evolução, que vai muito além desses laços sanguíneos. Ele é um todo, sabe? E não olha só, eu fiz ali parte da família da Márcia, por exemplo, desencarnei, então vou ficar ali só cuidando. Não, vou só ficar cuidando da família da Márcia, vou só olhar o que a Márcia faz, o que a Márcia... Sabe? Não. Ali, ele olha como um todo. Né? Esses espíritos que tiveram, de repente, próximos aqui, nós, quando encarnados, eles vão estar, né, nos orientando, sim, nos ajudando, sim, mas eles não vão ficar o tempo inteiro com a gente. Porque existem outros espíritos para que eles possam estar ajudando e, ao mesmo tempo, ir buscando a evolução deles. Então, ali, eu acho que passa mais, sabe, desse... É uma família, mas é uma família, assim, gigantesca. Né? Vai além dos laços sanguíneos, né?
é um sentimento de colaboração, é um sentimento de doação ao próximo, é o sentimento de querer fazer mais. Má, quer completar com alguma coisa? Não, pode ir. E quando nós aqui encarnados, né, temos o discernimento e compreender o nosso núcleo familiar, nós vamos com certeza conseguir ter muito mais entendimento como os espíritos como nós espíritos foi nos confiado ao convívio familiar. O porquê que nós estamos, né, na nossa família. Ou seja, a família é o meio que Deus criou para o espírito. Algumas vezes até de forma compulsória, para que a gente possa aprender a pensar no outro, a conviver com o diferente, a vivenciar a tolerância, a praticar a resignificação, a praticar, exercitar o amor e conseguir se desenvolver de uma forma um pouco mais rápida do que se não tivesse esse laço familiar, de que vou ficar sozinho, Eu acho que é isso. Né? Na verdade, a família desencarnada, nós somos uma continuidade dela. Então, acho que tudo começa lá. Né? A gente ver como um todo, para que a gente chegar aqui, continuar crescendo, continuar buscando evolução, continuar entendendo, mas de uma forma, de um núcleo um pouco menor, mas ainda assim evoluindo. Acho que... Perfeito. Tem mais alguma coisa, Bruna? Que eu queira colocar, não. Olha, eu só vejo algumas coisas assim mais complexas, né? Porque a reencarnação ela não é uma coisa simples, né? Ela exige todo um trabalho de engenharia mesmo, né? Você precisa primeiro ter o veículo necessário para que você se manifeste como você programou ou planejou antes de reencarnar, né? Começa daí. E para isso você de repente precisa dos pais adequados que têm seus genes, né? As necessidades, né? A combinação de genes perfeitos ou imperfeitos, né? Para que você se reencarne de uma determinada maneira e assim você sofra, né? A corrigenda necessária ou as condições necessárias para evoluir dentro daquele núcleo familiar, né? Realmente a família ela é uma fonte rica de ensinamento, né, para nós, de cerceamento para as nossas imperfeições, né? Então é necessário a encarnação, é necessário que a gente reencarne dentro dos padrões que foram pré-estabelecidos pelo planejamento reencarnatório, né? E essa reencarnação ela é muito programada, né? Os engenheiros reencarnatórios vão fazer todo esse trabalho, né? Para que seja perfeito, né? O nosso nascimento, a nossa vida. Sim. E daí para frente, nós como seres pensantes, né? Temos que nos relacionar e aí é que começa o nosso trabalho de evolução espiritual. Isso reencarnados. E, obviamente, essas pessoas que estão reencarnadas, elas têm vínculos, né? Vínculos de ônus ou de bônus, né? Em suas outras vidas. Ou não, né? Existem casos em que você é tirado do núcleo familiar espiritual porque ele está sendo nocivo para o seu progresso e você é colocado dentro de um outro núcleo para que ali você consiga se desvincular dos vícios, das perturbações, dos entraves que um núcleo familiar pernicioso pode te causar. Mas não tenha dúvida, você falou perfeitamente, Bruna. Nós estamos no lugar em que nós devemos estar. E temos que ali conviver e procurar o equilíbrio entre todas as forças, pensamentos, sentimentos, né? Amor e mesmo afinidades que nós tivermos com essa nossa família, não tenha dúvida nenhuma. E uma coisa que a gente sempre ouviu, né, lá na nossa casa, lá no centro, é que as coisas hoje, né, da forma que estão, antes era muito mais fácil, né, a gente buscar ter uma reencarnação, porque as pessoas queriam ter mais filhos, né,
Hoje já não querem tanto isso. Então, assim, foi nos dada a oportunidade do reencarne, que possamos aproveitá-los, porque a gente não sabe quanto tempo de novo, né, vai precisar, quanto tempo a gente vai conseguir reencarnar de novo. Então, é uma coisa que eu sempre escuto lá na nossa casa. É uma joia rara, né? Sim. Realmente. Daqui para frente, pior, né? Tem muita fila do lado de lá, né? E a portinha aqui do lado de cá está cada vez menorzinha. Mas é complicado, realmente. Bom, vamos para as perguntas, então? A Kátia, ela pergunta: as crianças adotadas eram previstas nas famílias que as adotaram? Quer ajudar nessa? Eu falei na palestra passada, não cai uma folha de uma árvore sem que haja permissão de Deus. Essas crianças adotadas, realmente, elas, de uma forma ou de outra, elas estarão na programação daqueles que vão fazer parte daquela família, né? Formar aquela família. Pode acontecer, né, de você trazer uma pessoa que não estava previsto para esta encarnação. Mas isso não significa nada, porque será aproveitado, né, todo o potencial que essa pessoa trará para a sua vida, né, para o seu engrandecimento. Então, quer dizer, nada é perdido, gente. As energias são todas sempre conservadas e aproveitadas, né? Diz que na natureza nada se cria, né? Tudo se transforma, e é bem isso, sabe? É aproveitar o momento, e essas pessoas com certeza vão só enriquecer a sua existência e a existência da família que as abraçar, não tenha dúvida. Sem contar o gesto, né, como um todo, para o núcleo familiar, ele já entra com essa coisa de fazer o diferente, né? As pessoas que adotaram, e não vai ser menos pai ou menos mãe por conta da adoção, muito pelo contrário. E como você falou, é o sentimento, né? A pessoa, ela quer ser mãe, ela quer ser pai, então isso já tem, assim, uma força muito grande. Isso só vai somar. Só vai somar, não tenha dúvida. Vamos lá. A Jussara, ela pergunta: se nada é por acaso, então a reconciliação é emergencial? Eu acho que parte de um processo e de ao mesmo tempo de um progresso. Pode ser que sim, que lá para frente as pessoas resolvam se conciliar e como um todo, sabe, em situações de pai e mãe, de filhos, de marido, porque conseguiram crescer alguma coisa, conseguiram evoluir alguma coisa e ter um pouco mais de entendimento que de repente lá atrás não tinham. Entendi. A Jussara faz até uma colocação, e é uma realidade, né? Ela conta sobre uma menina que foi colocada na porta da tia dela, e aí a tia adotou, né? E eu me lembrei agora de um caso, se eu não me engano foi ela também que falou isso, né? Sobre a ajuda que era sempre na porta de um conhecido dela que ajudava sempre, e aí foi questionado por que ia sempre pedir ajuda lá. Aí foi dito a ela porque a espiritualidade indicava justamente a porta de quem ajudava, e não de outras pessoas que não ajudavam, né? Nada acontece por acaso, né? Exatamente. E é aquilo que a gente fala, eu já vi, inclusive, tem famílias com filhos adotados que muitas das vezes a relação, você vê ali o sentimento de amor, às vezes é muito maior do que a própria família que tem o filho próprio que não é adotado, né? Eu já vi muito disso acontecer, inclusive. A Lina, ela pergunta: existem núcleos de famílias espirituais no umbral que estão voltados para o mal? E como será feita a evolução espiritual desses núcleos? Eu
acredito que da mesma forma, né, que tem as faixas vibratórias ali, que, né, tem um propósito, os espíritos de se juntarem, de formar uma família, tanto para o bem tem como para o mal, porque ali tem, a gente tem as características que são tem comuns, né, tem os laços ali que são comuns, e daí como que a gente vai fazendo é resgatando esses espíritos aos poucos, sabe? Até, Márcia, me corrige se eu estiver errada, tá? Até porque a sua experiência é muito maior do que a minha. Justamente quando eu penso em família espiritual, é justamente isso, sabe? Tinha ali um exemplo, minha bisavó faleceu, ela vai ficar só andando ali atrás de mim? Gente, não vai. Mesmo desencarnado, claro, eles vão ajudar a gente, mas eles também vão estar crescendo, vão buscar evolução. E sim, de repente a evolução desses espíritos, mesmo desencarnado, é socorrer aqueles que estão fazendo mal, sabe? Que ainda está no umbral, que não conseguiu se desligar. Aos poucos, eu acho que indo socorrer. Sempre vai existir o momento-chave, né? O que a gente chamava antigamente do despertar de uma alma, né? É óbvio, vamos supor que antigamente acontecia muito isso, principalmente aqui no norte e nordeste do nosso país, em que famílias inteiras eram contra famílias inteiras, né? E se matavam entre si. Então vão para o lado de lá com esse sentimento de vingança e acabam formando, né, novos núcleos de obsessores, né, de perseguidores daqueles que continuam encarnados e de seus familiares, né, aqueles que foram oriundos daquela família que foi a família responsável pelos crimes, pela ruína e etc. Então, existe, mas vai chegar um momento em que esse espírito ele vai se sentir cansado mesmo de toda aquela atrocidade, ele vai ter dúvidas, ele vai, neste momento em que ele titubeia, né, em que ele tem esse vacilo, vamos dizer assim, né, o plano espiritual, não tenha dúvida, vai estar lá, né, observando e aproveitando esses momentos para incutir neles um pensamento diferente, uma vibração diferente, para ir tirando aos poucos aqueles espíritos dessa situação. Jesus já falava, nenhuma ovelha se perderá do rebanho, nenhuma. Então, é só o tempo mesmo, né, para promover essa modificação, porque as coisas vão acontecendo e o tempo vai apagando essas rusgas e vai diminuindo esse mal-estar ou esse ódio, né, essa raiva, e com o passar do tempo vai haver a oportunidade do resgate dessas criaturas para que elas conheçam a luz também, né, e possam continuar. E esse é um papel importante dos centros espíritas, né, que fazem a mesa de desobsessão, que é justamente diminuir esse tempo, né, fazer com que o espírito enxergue e se modifique. Ok. A Alicia, ela pergunta, como são formadas as famílias nas colônias espirituais? Eu acho que vai muito, sabe, do convívio que tiveram. Da mesma forma que a gente tem, de repente, mais laços, mais gente, que me fugiu a palavra, tem mais características, mais aproximação. Me dou super bem com a Márcia e, assim, a gente não tem nenhum tipo de laço. É uma coisa tão forte, tão forte, tão forte. A gente tem as mesmas ideias, as características são bem parecidas. Eu acredito que, né, na forma espiritual vai acontecendo dessa mesma forma. Os espíritos, na realidade, eles se reconhecem pelas vibrações, né, pela afinidade. Afinidade, era a palavra. Eu não quis interromper para não cortar seu pensamento, mas pela afinidade, né, e pelos objetivos, né, pelos propósitos, né, então eles vão se unindo assim e desenvolvendo os laços de amor, porque tudo começa do lado de lá, gente. Aqui é só uma continuação do lado de lá.
né? Então lá eles vão desenvolver esse amor uns pelos outros e isso é que vai formando a família e essa família vem para cá, né? E óbvio que aqui ela vai sofrer a influência de todas as circunstâncias, né, da vida, sejam elas em que época for da existência, né, desde os antigos até os que virão ainda no futuro. Mas o principal é que esses laços são unidos do lado de lá. Quando a gente ouve uma história de uma família, como a gente lê os livros, por exemplo, da Ivone Pereira, né, aquela trilogia, que a gente acompanhou, uma família trocando de papéis, se reencarnando, né, etc. Então, a gente vê a história no plano material, mas isso começou no plano espiritual, né? Então, você vê que a união dessas famílias se deu no plano espiritual e aí eles vieram reencarnar para atingir os propósitos e objetivos que eles também tinham em comum. E é assim que funciona, né? A gente vem aqui só apressar um pouquinho, porque do lado de lá... sem o corpo físico para cercear determinadas coisas, né? Sem a cultura em que nós vamos nascer, né? A época em que nós vamos nascer, etc., lá é mais fácil, vamos dizer assim, né? E aqui a gente vai ter que lutar um pouquinho mais, e essa luta é que fortalece o espírito, né? Entendi. Tem o externo, né? Ô, Márcio, até para tirar a dúvida de algumas pessoas, se você souber responder também, por exemplo, as famílias do lado de lá são unidas pela afinidade e pela vibração. Obviamente a gente sabe que de ser para ser existem vibrações diferentes. Essas vibrações diferentes é dentro do mesmo plano ou cada um fica em um plano diferente? Desculpa, não entendi a sua pergunta. Você está falando vibração das pessoas que estão juntas? Que vocês falaram que as famílias se formam de acordo com a afinidade e as vibrações, não é? Vamos supor que você tenha um grupo com uma vibração X, outra com uma vibração Y. Esses grupos ficam em dimensões diferentes ou não? Não. Quando a gente fala em vibração, gente, é bom vocês pensarem num range, como seria em inglês? Faixas, né? Existe, você citou o X, por exemplo, existe o X1, X2, X3, X4. Eles estão dentro de uma faixa, eles não estão dentro de uma linha. Então, a gente precisa tomar cuidado com essa abstração, né? Porque, na realidade, é óbvio que mesmo aqueles que têm afinidade têm ideias e pensamentos diferentes em alguns aspectos, em alguns ângulos. Então, mas não significa que eles não estejam dentro da mesma faixa. Eles não estão na linha, eles estão na faixa. Então, quando a gente fala em vibração, como você colocou XY, tem X1, X2, X3, Y1, Y2, Y3, mas eles estão dentro da mesma faixa. Então, é possível esse convívio, né? Eles não estão em faixas diferentes porque pensam ou têm uma ideia diferente em algum aspecto menos importante, que tem menos peso, né? Mas dentro da vibração, eles têm dentro daquela faixa a mesma vibração. Entendi. Então, seria assim, vibrações diferentes no mesmo plano, para facilitar para o pessoal entender. Vibrações diferentes, vibrações com tons diferentes ou comprimentos de ondas diferentes dentro de uma mesma faixa. Isso, perfeito. Exatamente. É como se tivesse entendimentos, né? Cada um, de repente, um pouquinho mais, assim, entre aspas, entendido em determinadas situações, mas que estão dentro do mesmo ali padrão. É como ouvir uma música com volume mais alto, volume mais baixo, né? A música é a mesma, mas o que varia é o volume. E se a gente for parar para pensar, que bom, né, que é dessa forma, porque já pensou todo mundo ali com o mesmo volume, com tudo igual, como que vai evoluir se está ali todo mundo no mesmo padrão, no mesmo, né, como que, Exatamente. que vai ser a evolução que precisa de fato acontecer.
são indivíduos, né? E como indivíduos, cada um tem as suas próprias características e aquilo que adquiriram ao longo das suas existências, né? Um fato que me afeta diferente a Bruna. Né? Ela pode sentir menos algum problema, eu posso sentir mais, eu posso ter personalidade mais exacerbada que ela, né? Então, quer dizer, as minhas sensações e os meus sentimentos, né? E as minhas reações em relação às coisas são diferentes do da Bruna, mas não significa que ela não seja caridosa, que ela não seja boa, que ela não tenha um coração nobre e que eu também não tenha, né? Eu só sou um pouquinho mais exagerada. Mas isso não significa que nós não tenhamos a mesma vibração. Só muda realmente o comprimento da minha onda e o comprimento da onda dela. Não sei se a gente pode explicar dessa maneira. Não, ficou bastante claro, sim. Eu acho que o pessoal hoje... Tá com preguiça. Ou tá com frio embaixo do cobertor, que nem eu sempre falo, ou realmente foi bem explicado e não tem dúvidas nenhuma, né? Então vamos lá, pessoal. Tem mais alguma dúvida aí? Senão a gente vai encerrar e vocês é que perdem a oportunidade também de aprender. E é um tema que, olha, tem bastante coisa para ser esclarecida aí nesse meio. Sim, quando eu estava pesquisando, veio a questão da adoção, veio a questão justamente, sabe, desse planejamento, de começar lá como casal e depois aparecem os filhos. É muito vasto, é muito extenso, tem muita coisa. É vasto e complexo, né? Realmente, Sim. quem está do lado de lá cuidando disso é um quebra-cabeça. É um jogo de xadrez, né? Em que você tem que dar o checkmate de qualquer jeito. Então, realmente é bem interessante quando se estuda família material e a família espiritual, né? Porque são coisas que tem que ser como você passar o café, sabe? Entra a água e o pó separado e sai o café pronto, né? Então é a mesma coisa, sabe? E aí você vai adoçar de acordo com o seu gosto. Então é bem isso, sabe? Eu acho que a pessoa ela precisa sempre pensar que aquele familiar que está ali do lado dela, que ela não gosta, não vou com a cara dele, né? Não, amigo a gente escolhe, família a gente não escolhe, não tem uns dizeres assim, né? Que até pejorativos, né, em relação à sua família, etc, né? Então, eu não escolhi você, mas você veio, então não sei o quê. Ela tem que entender que aquela pessoa é a pedra necessária para parar as arestas dela, onde ela vai ficar se esfregando ali, e aquela aresta que ela tem de defeito vai ser polido aos pouquinhos, né? E vai tornando-a uma pessoa melhor, né? Então eu acho assim, a gente sempre tem que agradecer a Deus, a família espiritual, que mesmo quando encarnamos, aqueles que ficaram do lado de lá estão nos amparando, né, estão olhando por nós e intercedendo por nós quando for preciso, e agradecer a nossa família material, né? Primeiro por ter nos aceitado, né? Porque não é fácil aceitar um espírito que de repente do lado de lá é uma ovelha negra na família, né? Mas que aceitaram a vinda da gente. Então que a gente possa honrar sempre, né? Como diz o Evangelho, honrar pai e mãe, né? Fazer com que eles se sintam gratos, né, pela oportunidade de nos ter recebido, sabe? Realmente a gente fazer, como disse a Mariana, né, e o Yuri na nossa palestra passada, fazer com que o pai fique orgulhoso de nós, né? Exato. E de repente, sabe, que nem você colocou, aquela pedra no sapato que, nossa, aquilo me irrita, aquilo me incomoda, aquilo... Será que de fato é a pessoa ou será que não é aquele momento que você precisa parar e se olhar? Será que é o outro que tanto te irrita ou é você mesmo que se irrita com as atitudes que você acha que tem, mas que você também tem, e daí é o momento de, preciso melhorar ali, preciso crescer ali, preciso evoluir ali, buscar ensinamento. Mas aí que é mais difícil, né? A pessoa reconhecer, olhar para dentro de si próprio e reconhecer seus próprios erros, e é onde ele tem que se consertar, vamos dizer assim, né? Isso É aquela questão do olhar para o jardim do outro, né?
que, nossa, ela é mais verde do que o meu. Então, esquece o outro e vamos em você. Vamos ali no seu núcleo, na sua família. E, de repente, é muito mais fácil a gente olhar para o outro e julgar o outro. Nossa, olha, fulano não faz isso. Nossa, olha o filho de ciclano. Nossa, olha o filho de Beltrano, coitado. Tá ali com as drogas, tá ali. Mas vamos olhar para dentro da sua casa? Como que está a sua casa? Como que está o seu teto? Daí falam, né? Quem tem teto de vidro que atire a primeira pedra. Como que está o nosso teto? É verdade. A Kátia, ela pergunta assim, que ela acredita que as pessoas se unem pelo amor. Isso é real? Na formação das famílias e todo o resto. Essa é a ideia, né? Essa é a ideia, que se a pessoa se una pelo amor, né? Mas nem sempre é assim, né? Existe o casuísmo, né? Existe o interesse, é o que eu falei, de repente você precisa, né, de conviver com aquela pessoa, e aí você topa fazer isso, né? Então você fala, tá bom, então eu vou e a gente vai dar um jeito lá de se... E no primeiro momento é sempre amor, né? Porque, gente, a gente não pode esquecer que o ser humano, ele é bom e é ruim, ele tem virtudes, né, e tem defeitos, né? De repente, se a gente começar a olhar só para as virtudes e esquecer os defeitos, aquela pessoa vai ser muito bonita, né? Vai ser ótima, né? É mais fácil da gente amar uma pessoa que a gente vê só as virtudes, né? Então vamos ter esses olhos bons, né? Mas realmente a ideia é que a gente sempre se ame, né? Para começar qualquer tipo de relacionamento e começar uma família. Mas nem sempre isso é possível, né? Perfeito. O Ricardo, ele comenta aqui que ele tem uma enteada, que ele tem uma relação de pai e filho e que eles se amam muito. E aí ele questiona se isso ele pode dizer que realmente estava no plano reencarnatório dele. Ele está no lugar que ele deveria estar, a Bruninha já falou, né, Bruninha? Sim. Quer dizer, essa enteada ele tinha que ter como enteada, né? Sim. E com certeza é uma troca que eles estão tendo, né? Exatamente. Com certeza. É uma troca que eles estão tendo. Como tratar um filho problema? O que seria um filho problema? Eu Eu acho que já começa por aí, né? O que seria um filho problema? Problema onde? Aqui ou lá? Porque você não... aceitou esse filho, né? E de repente... Dos defeitos que ele tem. Então ele é problema onde? Do lado de lá ou do lado de cá? Quando ele veio aqui, você esqueceu tudo e falou, não suporto mais essa criatura porque ele é um filho problema. É muito difícil. Né? Mas se você é pai, se você é mãe, seu filho não é um problema. Existe um problema que está afetando o seu filho e você tem que ajudar. E juntos, né, vão fazer isso. Acho que, e assim, voltando um pouquinho, gente, acho que não tem amor maior que, independente do problema, que pai e mãe não vão estar juntos e, tipo, estou com você, sabe? E daí eu acho que é justamente, sabe, qual o problema? Se você se comprometeu lá com isso, é aqui não se esquivar dele, é encarar de frente e estamos juntos. O filho não é problema, né? Deixa eu só comentar. O filho não é problema. Existe um problema que está afetando o seu filho. Vamos separar as coisas. Seu filho é um ser humano, ele não é um problema. Ele é um ser humano que está sofrendo, né, a influência de determinada situação, determinado comportamento, etc. Então, vamos procurar meios de ajudar. Nunca pensar que ele é um problema, porque o problema é alheio ao nosso alcance, né? Mas o filho não. Então, vamos sempre procurar fortalecer esse pensamento para trazer esta criança, ou esta pessoa, ou esse adolescente, ou esse adulto, né, para o amor da família.
Até para a gente conseguir, né, envolver, não ficar com esse negócio de é um problema, e atrair vibrações negativas, espíritos que ali não vão estar ajudando. Estão juntos, né? Então, acho que também precisa ter um pouquinho de mudança de mindset. É isso mesmo. A família e o divórcio nos dias de hoje, é normal o casal casa e já se separa? Como é que fica isso? Acho que os dias de hoje entra com um contexto muito grande, sabe? De olhar para a família, olhar para a carreira, pode ser por isso que as pessoas estejam de repente se separando mais facilidade. Eu acho que quando isso acontece é porque ali não tem o principal, que é os laços de amor, são laços, sabe, que geralmente unem. Porque problema eu acho que todo mundo tem, como família, como casal, como um todo. E quando você de fato quer ficar, quando você ama a pessoa, quando existe amor, por mais que o problema é grande, ainda assim existe a possibilidade, sabe, de dar as mãos e caminhar juntos. Ou, de repente, no plano lá, né, que nem a Márcia falou lá no começo, que tem toda uma programação, na programação foi essa, ter um período curto e que a pessoa precisou passar por isso e depois vai caminhar continuando com a evolução dela. Eu não acredito nisso, tá, Bruninha? Eu acredito que você veio com mão dada e tinha que sair daqui com mão dada, né? Porque senão você não aprendeu absolutamente nada, né? Porque o que eu vejo, né? A maneira como eu enxergo isso é que são duas pessoas que num determinado momento tinham afinidade, tinham os mesmos objetivos e vibravam naquela mesma faixa. Mas aí, de repente, pelas circunstâncias da vida, de trabalho, e outra por família, a mulher por causa de filhos, enfim, essas pessoas, elas se desenvolveram desigualmente. Então, um começou a desenvolver mais e outro foi ficando para trás. E aí, aquele início lá de amor, de beijinhos, de carinhos, de meu amor é tudo, começa a se distanciar, porque a pessoa que está mais longe, ela começa a ver você como um todo, né? E aí ela começa a botar defeito. E aí começa a sair daquela faixa, sabe? Ou para cima ou para baixo, né? E aí destoam, né? E aí começa essa ideia de separar-se para que cada um continue o seu caminho, né? Quando na realidade esse que começou a se desenvolver mais, ele deveria puxar aquele que está se desenvolvendo menos, né? Que está com mais dificuldades de ir para frente. Então ele deveria dar a mão e puxar, né? E falar, não, eu vou dar um passo para trás e você vem comigo, né? Você vai tropeçando e vai tropicando e eu vou te puxando e a gente vai conseguir chegar juntos, né? Infelizmente não é assim que a modernidade pensa, né? Ou que vê, né? Porque a gente não está acostumado mais a enfrentar grandes problemas, né? Você tem uma televisão que quebra, você troca, né? Você não precisa mais andar, você tem um carro na porta, você não precisa mais esquentar comida, você vai lá no micro-ondas e coloca o seu prato. Então, essas facilidades estão tornando o ser humano rápido, está tornando o ser humano menos paciente com as coisas, né? Ele quer tudo para ontem. E assim em relação ao companheiro ou à companheira, né? Eles querem que se resolva, né, os desentendimentos, as diferenças de pensamento na hora, né? Como se pudesse pôr no micro-ondas e sair já tudo resolvido, tudo cozido. E não é assim. Então, existem coisas que beneficiam a nossa existência, existem coisas que nos prejudicam. Óbvio que se o casal ele está sofrendo, né, de alguma maneira, um prejuízo, um entrave à sua evolução em função do outro,
é justificável que se separem antes que cometam mais erros, antes que assumam mais riscos para o futuro, antes que tenham mais corrigendas a fazer, né? Porque está sendo perniciosa aquela união. Mas enquanto aquela união não estiver nesse nível, a gente deve tentar, aquele que sabe menos, aprender mais, e aquele que sabe mais, ensinar o companheiro para que ele aprenda tanto quanto você se desenvolveu. Eu penso assim, tá, gente? É uma opinião da Márcia. Olha, eu assino embaixo, Márcio, eu penso bem parecido com o que você fala. É um tema que daria até para fazer uma palestra aí que tem bastante assunto e a gente está em cima do horário. Tem mais uma pergunta só do Francisco aqui que a gente já vai fazer. Mas eu até deixo um pensamento para todos aí, que foi algo que eu aprendi quando eu entrei para o Espiritismo, né? De quem era a responsabilidade de passar isso para a criança? Foi passado? Hoje a gente tem uma geração por aí, dos jovens, que é como você mesmo disse, tudo é descartável. Eu conheço pessoas que casaram, a pessoa falou para mim assim, antes de casar, a gente vai casar, se não der certo, separa. Quer dizer, uma pessoa que entra numa relação já com um pensamento desse, vai esperar o quê? As pessoas hoje, a maioria, desculpa, não estou generalizando não, mas a maioria só pensa em uma coisa. Eu e mais eu. Não pensa no outro. São raras as pessoas que pensam em... Eu vou entrar até num quesito bem polêmico. Vocês me perdoem que eu vi uma reportagem hoje, eu não sei se foi na semana, enfim, de uma figura pública em que numa entrevista disse que não deve ser ajudado os moradores de rua porque eles gostam de ficar na rua, entre aspas, é muita folga deles receber tudo de graça. Quer dizer, é algo incabível, né? Mas vamos para a última pergunta aqui e vamos pensar se não dá até para a gente fazer uma palestra a respeito disso, que eu acho que é um tema bastante interessante até para os dias de hoje, para as pessoas aí que estão no começo da vida de uma relação, que são os jovens da casa, inclusive, né? Seria bom um deles fazer a palestra, né? Exatamente. O difícil está saindo conseguir pegar eles e trazerem para cá, viu? Mas tudo bem, vamos lá. Os jovens precisam do suporte de vocês. Exato. Tá certo. O Francisco, ele disse, Jesus disse, quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Isso significa que nosso núcleo familiar é mais amplo do que se imagina? Eu acho que, minha opinião, tá? Eu acho que sim, que a gente tem diversos núcleos familiares durante a vida, sabe? Tem aqueles que são de sangue, tem os espirituais, a gente lá na casa mesmo. Somos um núcleo familiar. Temos o mesmo objetivo. Estamos em prol, caminhando por uma mesma coisa. A gente quer entender, a gente quer evoluir, a gente quer crescer. Então, por que não também ser um núcleo familiar? Sim. Na realidade, todos somos filhos do mesmo pai, né? E somos todos irmãos. Então, quem é minha mãe, quem são meus irmãos, é aquele que está do lado, é meu vizinho, é o morador de rua, sabe? A gente precisa pensar na coletividade, a gente tem que parar de pensar no nosso umbigo, né? Olhar para o nosso umbigo. A gente tem que pensar maior, a gente tem que pensar na generalidade, né? Porque é assim que daqui para frente nós vamos ter que viver, né? É dessa maneira, olhando sempre para o companheiro, olhando sempre para o vizinho, olhando sempre, né, para pessoas que convivem conosco no trabalho, na rua, no ônibus, no trem. A gente vai ter que ter essa preocupação, porque todos nós somos irmãos, todos nós somos filhos do mesmo Deus. Então a gente tem que passar a pensar grande. Ok, chegamos aí ao final do nosso horário. Eu até guardei uma frase aqui para falar no final, que realmente abrange, inclusive, o tema de hoje, principalmente, né? Que foi a Vitória que colocou, que aqui é como se fosse uma escola. Todos estão aqui para aprender com os outros, né? Que realmente é a intenção da vida, né? Evoluir e aprender um com o outro.
Exatamente isso. Então, podemos iniciar aí as despedidas. Márcia? Bom, eu agradeço, né, o convite do Yuri. Sempre que for possível e precisar da minha ajuda, se eu estiver disponível, não tenha dúvida que eu ajudarei. Fico muito feliz, né? Agradecendo sempre quem vem e quem escuta as nossas lives aqui e põe em prática tudo aquilo que ouviu, né? Reflitam, gente, reflitam. A reflexão, eu acho que é o ponto forte para a nossa evolução. Reflitam sobre tudo que escutam, toda a informação que recebem e orem para que a gente tenha sempre, né, condições de assimilar mais, aprender mais e crescer mais. Isso. Obrigada. Bruna? Agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui. Para mim é sempre uma troca e é justamente o que a Márcia falou, é estar aprendendo. Acho que ninguém aqui sabe mais do que ninguém. A gente troca. Agradeço a Márcia também por compartilhar, por ajudar, por trocar. É sempre muito bom. O Yuri, que também está aqui sempre nos ajudando, nos auxiliando. É isso que faz, né? Ó, uma família. Vamos se ajudando. É isso aí. Eu queria aí primeiramente agradecer mais uma vez, Márcia, por ter em cima da hora ligado a você e você ter se colocado à disposição de nos dar esse auxílio aí. Agradecer a Bruna por ter se colocado à disposição mais uma vez de fazer uma palestra, de ligar para a gente, se oferecer para fazer a palestra. E a todos vocês aí que estão nos acompanhando e nos ajudando. Estou vendo aqui a Cris. Cris, o pessoal gostou bastante da sua palestra também. Vamos conversar, vamos marcar, ver se você faz alguma outra palestra. E os outros pessoal também, gente. Vamos lá, vamos colaborar, que isso aqui é nada mais é que um bate-papo. Ninguém está aqui para julgar ninguém, muito pelo contrário. Estamos aqui para trocar uma ideia, aprender e evoluir todo mundo junto. Tá ok? Muito obrigado a todos. E até terça-feira, às 20h30, se Deus quiser, tá bom? Um abraço, boa semana a todos. Tchau.